Concordo. É, Ali o na Bebani. esquina ali, tem um barrado lá show que sempre fica lotado também. Gente, é uma coisa assim que, né? A gente não sabe nem como agir. É só fazer as coisas. A gente sabe que vai ser diferente quando a gente voltar, né? Não vai poder ficar muito próximo, né? A questão do intervalo também, não sei como não vai ser igual, todo mundo junto. Acho que cada um vai ter um horário para não ficar aglomerado, né? Mas isso é em escola muito grande, a nossa escola não é grande. O sexto ano só tem uns 6 alunos. Então, lógico que dá para manter o distanciamento, né? Então, é coisa que não sei não. Vamos lá. Então, nós vamos ver aqui o capítulo 15 do livro de vocês, está na página 254. É um conteúdo novo que nós vamos falar sobre termologia, né? Que é uma área da física aí que vai estudar os processos relacionados com o aquecimento e o resfriamento dos corpos. E aí a gente vai trabalhar algumas grandezas como pressão, temperatura, calor, né, dentre outras. Então, nós temos, né, a termologia, ela é nada mais que o estudo científico dos fenômenos relacionados com o calor e com a temperatura. Então, como que acontece a transferência de calor para um corpo, né? O equilíbrio térmico, quais são as transformações sofridas por gases, por mudanças de estados físicos. Então, é isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo. Então, nós vamos falar um pouquinho aí, primeiro, sobre a temperatura. Então, o que é a temperatura, galerinha? Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, né, que constituem o corpo. Então, vamos dizer que eu pego um copo, né? E aí eu quero saber qual a temperatura desse copo quando eu estou, vamos dizer, né, fazendo isso aqui, que eu estou promovendo uma ação, logo estou promovendo um calor. Então, a temperatura de um corpo é diretamente proporcional à velocidade com que os átomos e as moléculas vão vibrar, né? Também está relacionado com a questão da rotação das transladão. Quando eu falo, pessoal, diretamente proporcional, eu quero dizer que quando estou falando que a temperatura é diretamente proporcional à velocidade com que os seus átomos e moléculas vibram. Então, é a mesma coisa de eu falar assim. A temperatura, ela é diretamente proporcional, quer dizer que é a mesma... Quando eu aumento a velocidade dos átomos ou das moléculas, eu também aumento a temperatura. Vocês compreendem? Quando eu digo o que é diretamente proporcional, é que se eu aumentar um lado, o outro também vai aumentar. Né? Que eu tenho aqui a temperatura é igual. Então, eu tenho um T é igual. Quando eu falo que é diretamente proporcional, é que quando eu aumento esse lado aqui também aumenta. Então, se eu colocar 2, depois da igualdade também vai ser 2. Né? Eu vou aumentar a proporcional. Se eu aumento 2 vezes, vai ser 2 vezes, 4 vezes, e assim por, né, diante. Agora, se eu falo que é inversamente, quer dizer que quanto mais eu aumento um lado, o outro diminui. Né? O maior não é inversamente, o inverso do maior não é menor? Então, quando eu falo inversamente, eu quero dizer, se um é maior, o outro vai ser menor. Vocês entenderam essa palavrinha? Porque a gente vai usar muito ela. Sim. Então, é isso. Então, a temperatura é isso, né? Toda vez que eu vou medir esse grau de agitação dos corpos aí, e vai ser diretamente proporcional à velocidade que os átomos ou que as moléculas vibram aí. Então, a temperatura, ela é uma grandeza, né? Ela é uma das grandezas fundamentais da natureza, juntamente aí com o metro, com o segundo, né? Um exemplo que eu estou dando para vocês do que é uma grandeza fundamental. Então, no Sistema Internacional de Medidas, eu sempre falo essa palavrinha, gente, SI, é a sigla, Sistema Internacional de Medidas. Por quê? Porque todas as grandezas que nós temos, né? Nós já temos os valores medidos,
Alguns já têm um valor específico, igual o valor da carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse valor já é determinado, né? E também, quando eu falo de grandeza de sistema internacional, também estou falando o qual vai ser o que eu vou usar. Vamos dizer, se eu tenho uma medida para medir um tamanho, eu posso usar 1 metro, né? Então, isso é determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. Eu posso utilizar uma medida de centímetro, né? Aí, para a gente, a temperatura, quais são as unidades que nós utilizamos? Então, nós temos aí a unidade, né, que é o Kelvin. Deixa eu só ver se eu estou gravando aqui, gente, porque eu estou achando... Ah, tá, estou gravando sim. Nós temos o Kelvin, né, que é a unidade utilizada para a medida da temperatura. Essa escala de temperatura, ela é considerada absoluta, pois ela não admite valores negativos e podem ser determinadas diretamente pela vibração térmica dos átomos. Então, nós dizemos que a menor temperatura possível é o zero, né? Por quê? Que é o zero absoluto. Então, apesar da existência do Kelvin, né? Outras escalas aí também nós temos como medida, que é o Celsius e o Fahrenheit. Então, nós temos essas 3 medidas aí e nós precisamos entender um Só pouco. existem elas, professor? Oi? Só existem essas 3 no mundo? Não, para medir de temperatura? Uhum. De temperatura, sim. Aqui nós temos aqui a escala, as escalas, aqui a do Celsius, né? Também chamada de escala centrífuga, é amplamente utilizada. Aí tem a escala de Kelvin, que ela é conhecida como a escala absoluta, e a de Fahrenheit, que ela apresenta uma peculiaridade aos seus pontos de fusão. Aí nós temos... deixa eu só ver aqui o negócio. Que vai medir a fusão, a evolução da água. São essas 3 aí. Exatamente. Aí, deixa eu colocar aqui uma imagem para vocês. Tá aparecendo na tela? Apareceu. Então, aqui nós temos essa figura que vai mostrar, então, os 3 termômetros, né? Graduados nas escalas mais comuns existentes aí. Eu acho que não, viu? Só deve ter mais escalas aí, mas as mais comuns que se trabalham mais em relação à temperatura são essas 3, tá? Então, nós temos a do Kelvin, que vai ser a letrinha K, a do Celsius, que é a letrinha C, e a Fahrenheit, que é a letrinha F. Aí nós vamos saber como que a gente faz para de uma... Oh, meu Deus, sai daí. Então, ó, as escalas termométricas, elas são utilizadas para medir a temperatura a partir de alguma referência. Então, geralmente, você tem 2 pontos fixos, né? Para quais ou então o corpo ou a substância, né? Ou a referência, ela vai apresentar aí as mesmas propriedades. Então, eu vou medir uma temperatura de um mesmo volume, né? De corpos diferentes, mas que eles possuem aí o mesmo volume. Ou então a condutividade é igual, ou então a resistência elétrica é igual. Aí eu vou medir a temperatura. A escala Celsius é a termométrica mais usada no mundo. Trata-se de uma escala centígrada. Aí eu quero botar o R onde não tem, né? Isto é, apresenta 100 divisões de igual tamanho entre seus pontos fixos. Então, tem de 0 grau até a 100 graus. Chamamos aí de graus cada ponto, né? Por ser uma escala usual, admite temperaturas negativas. O seu zero absoluto tem
valor de aproximado 0 menos, ou menos 273,5. E aí, no livro de vocês, vem trazendo a conversão de Celsius para Kelvin. Por que a gente precisa saber disso? Porque, às vezes, nós temos alguns exercícios que traz uma temperatura, mas para determinado grandeza, você não usa aquela temperatura, você usa a outra temperatura. Vamos dizer que tem Celsius na temperatura, só que eu não vou utilizar Celsius, eu tenho que utilizar Kelvin, então eu tenho que fazer a transformação. Como é que eu faço a conversão de Celsius para Kelvin? Para converter uma temperatura de Celsius em Kelvin, basta você acrescentar 273 à primeira, e no caso contrário, para converter de Kelvin para Celsius, você vai subtrair. Então, se eu quero Kelvin, achar Kelvin através de Celsius, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, deixa eu escrever aqui no quadrinho. Aqui. Então, se eu quero encontrar Kelvin, só que eu só tenho um valor de Celsius, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar mais 273. Agora, se eu quero encontrar Celsius, só que o exercício ele me deu, deixa eu colocar maior aqui, porque o Celsius é maior, viu? É maiúsculo. Só que ele me deu foi Kelvin, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor que eu tenho em Kelvin, mais não, menos 273. Então, vamos dizer que eu quero achar o valor de Celsius, mas eu tenho 500 aqui, 500 Kelvin. Eu tenho 500 Kelvin. Quanto vai ser Celsius? Entenderam aí como é? Entenderam, gente? Então, aqui vai dar quanto? Cento e... 227. Quanto? 227? 227. Deixa eu ver, eu nem sei. Dez, não. Aqui é 10, né? Aqui é 3, que dá 10. Ah, não, é isso mesmo, né? Ô, gente, que matemática é essa? Só um pouquinho. 7. Aqui, no caso, vai somar, né? Não é diminuir. 7 mais 3, 10. Aí vai 1. É isso mesmo. 7 mais 2, 9 e 1, 10. Aí vai 1. 2 mais 2, 4 e 1, 5. É isso mesmo, 227. Agora não vai apagar. Espera aí que eu vou apagar isso aqui. Então, se eu quero encontrar Kelvin, mas eu só tenho um valor de Celsius, então eu vou botar aqui mais 273. E quando eu quero encontrar o outro, Kelvin menos 273. Isso aqui, gente, tem que ficar na cabeça de vocês, lembrar, porque assim, é uma fórmula bem facilzinho e é uma coisa que a gente vai sempre utilizar de temperatura. O valor correspondente à temperatura de 227K, que é Kelvin, para Celsius aí você coloca. A temperatura é igual a
o Q de Celsius mais 273. Aí você vai achando, você vai fazendo aquele do mesmo jeito que eu fiz aqui, que você vai encontrar, né? Mas aqui, deixa eu botar em cima. Deixa eu ver. Aqui é para conversão de Celsius Kelvin e vice-versa, né? E agora para a conversão Celsius para Fahrenheit. Gente, é um nome esquisito, né, para falar. Aí já é diferente agora, tá? Quando eu quero converter a temperatura de Celsius em temperatura de Fahrenheit, eu tenho que aplicar essa fórmula aqui, ó. C dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Aí eu vou ter... Deixa eu ver, veja o modelo a seguir. Essa fórmula aqui é bem mais complexa. Vocês estão acompanhando aí no livro? Sim. Pois é, né? É porque aqui não dá para me fazer nesse... Porque aqui você vai deixar o Celsius em evidência, né? Lembra? Eu falei para vocês. Então, se esse 5zinho aqui ele está dividindo, ele sobe multiplicando. É por isso que vai multiplicando aí, ó, 5 vezes QF, que é, no caso, é a temperatura aí de Fahrenheit, né? Menos 32, que é da forma, dividido por 9. Então, para você achar que você vai tirar você vai deixar o Celsius em evidência. Deixar o Celsius em evidência é deixar ele sozinho lá, que a gente quer encontrar ele, quer saber o valor dele, né? Aí, então, você vai deixar ele lá só, então vai ficar C é igual a 5 vezes F menos 32 dividido por 9. Aí vai ficar assim. Era só colocar essa fórmula aí, né? Que era mais fácil. Para deixar aqui para você poder ir lá e deixar em evidência. E às vezes a pessoa se perde aqui nesse negócio de deixar em evidência. Porque o 5 está dividindo, ele tem que subir multiplicando. Ele tem que passar para o outro lado multiplicando, né? Que é o inverso da divisão, é a multiplicação. Se ele tivesse aqui somando, ele ia passar subtraindo. Entenderam? Sim. Isso aí é matemática, né, gente? É porque eu não sei se vocês já estão em equação. Já estão em equação, não? Já tivemos, já. Então essa é uma equaçãozinha. E a conversão de Kelvin. Parece que vai chover, né? Aí tá nublado? Não sei. Aqui tá bem nublado. Aí esse aqui, ó, para você converter a fórmula como já é bem mais, F menos 32 dividido por 9 é igual a T menos 273 dividido por 5. Aí é do mesmo jeito lá. Eu quero encontrar Kelvin para Fahrenheit. Aí eu vou pegar esse T aí, é a temperatura que eu quero saber, né?
que no caso é o Kelvin. Aí eu vou colocar. Eu vou deixar ele em evidência. Para eu deixar ele em evidência, o que é que eu tenho que fazer? Se eu quero deixar ele em evidência, eu vou passar tudo que está desse lado pro lado de lá e desse lado pro lado de cá. Eu faço assim porque eu não me perco. Ó, T menos 237 dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Aí que tem F menos 32 dividido por 9. Vocês entenderam o que eu fiz aí, né? Só alterei os lados. Não mexi em nada ainda. Beleza? Beleza. Beleza. Pronto. Aí, então... Ai, eu apaguei o trem aqui. Tem que vir pra cá. Deixa eu subir mais um pouquinho. Sumiu, gente, a tela? Não. Ah, tá bom. Não tá aparecendo. Tá, então aí vamos ter T, que eu quero deixar ele sozinho, né, em evidência. Ele já tá aí antes da igualdade, então vou deixar ele lá. Aí 273. Aí eu tenho, quem tá multiplicando quem tá dividindo é o 5, né? 5 vezes 76 é o Fahrenheit, é o que lá? Menos, eu vou botar um parênteses, porque tem que botar um parênteses, porque tem um sinal negativo, né? Menos F, aqui é o F, tá vendo? Menos 32, não é isso? Fecha parênteses, dividido. Dividido por 9, mais, porque o 273 aqui não está negativo, não está diminuindo, subtraindo. Sim. Então, ele passa para cá, somando. 273. O 9 está dividindo só menos F menos 32, viu? Porque é eles aqui, ó. Aqui em cima. F menos 32. Né? É menos por quê? Deixa eu ver aqui. A temperatura, ele deu negativo. Se ele der a fórmula é essa, né? Se ele dá o valor negativo, você vai botar aqui, menos o valor negativo. Aqui eu tenho, para conversão de Kelvin Fahrenheit, então eu vou ter F menos 32 dividido por 9 é igual a T menos 273 dividido por 5. Aí eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar esse T, que é a temperatura da conversão. Então, eu coloco ela em evidência. Aí, para eu colocar ela em evidência e não me perder, eu troco os lados, né? Aí, eu vou e coloco T é igual. O 5 está dividindo, ele vem multiplicando. 273 está subtraindo, ele passa somando. Então, eu coloco o que já tinha lá, depois da igualdade, mais 273. Aí, eu vou encontrar o resultado. Então, vamos dar um valor para isso aqui, para a gente não ficar boiando aí, né? E é igual. Ele me deu uma temperatura de menos 76 Fahrenheit. Então, vou colocar, né? 5 vezes, parênteses, menos 76 Fahrenheit, menos 32. Ou seja, parênteses divide por 9, mais 273. Aí, vocês vão fazer a conta e vai encontrar a temperatura de Kelvin. Beleza? Uhum. Ok. É porque ele me deu esses menos 76, ele me deu Fahrenheit. Então, eu tenho que encontrar o Kelvin. Aí eu faço eu coloco essa formulazinha e encontro esses aqui. É mais difícil, né? O mais fácil aí, e também a gente quer o mais que utiliza, é a conversão de Celsius para Kelvin. É o que mais utiliza. Vocês vão escrever isso aí ou
Ou não? Porque aí eu vou interromper o compartilhamento. Ah, tem aqui no livro. Tem no livro, né? Beleza. Então, aí nós vimos aí só a relação da escala, das escalas, né? Agora, como é que nós temos as transmissões de calor? Eu falei que a termologia, né, a gente vai entender o aquecimento ou o resfriamento dos corpos, né? Como que eu dou essa transmissão de calor? Existem 3 modos de transferir o calor para um corpo. Então, o primeiro é por condução, o segundo é por irradiação e o terceiro é por convecção, que é essa que nós fazemos com mais frequência no dia a dia aí, né? As mulheres que estão aí nos fogões, quando eu fervo uma água, né? Vou cozinhar um arroz ou um feijão, eu utilizo a transferência de calor por convecção, beleza? Aí a condução, pela condução, é a transferência de calor que vai ocorrer entre os materiais sólidos. Por exemplo, quando se põe a extremidade de um pedaço de ferro ou aço no fogo. Então, eu estou transferindo aí por condução, né? Por irradiação, é uma forma muito convencional, apesar de nossa maior fonte de energia, né, que é o Sol. É irradiar o calor que irradia o calor da Terra. Então, a energia solar chega até nós dessa maneira, porque entre a Terra e o Sol não existe um meio pelo qual o calor possa se propagar. Mas isso não impede que a luz viaje no ar, trazendo o calor do Sol em formas de ondas eletromagnéticas. E a conversão é essa questão que eu falei, né? Que é a transferência de calor, que nós usamos aí muito no nosso dia a dia, que é os gases e os líquidos, quando as moléculas elas estão se movimentando aí no fundo de uma panela, por exemplo. Aí ela aquece, né? Porque ela está criando calor. Logo, logo você vê, né? Fervendo, né? A água fervendo. Então é isso. Galera, aí depois tem o calor específico e tipos de calor. Eu quero que vocês façam a atividade da 261 e 62. Porque essa atividade aqui é bem isso que a gente falou, é só a conversão das escalas, tá? Aí a gente corrige na aula que vem, porque eu preciso que vocês peguem mesmo esse assunto. Tá bom? Vamos tirar a fotinha? Já vai acabar o tempo. Hoje o povo, o que foi que o povo faltou, né? Em cheio. Acho que pensou que ia ser feriado. Eu trabalhei ontem na eleição, porque eu sou mesária todos os anos aí, desde quando. Já tem umas 5 eleições, eu acho, ou mais, que eu participo. Ai, mas é ruim, viu? Você fica lá o dia todo, cansa. Aí o povo aí tá pensando que ia ser feriado. Tinha que ser feriado se Tia Cléia ganhasse, né? Mas infelizmente ela não ganhou. Ai, o povo quer mudança e não faz a mudança, né, gente? Deixou um monte de gente que já tinha que botar novos para ver se dava jeito. Igual mesmo, quando Zito ganhou mesmo. Zito ganhou, ele fez as coisas, porque o resto sempre era as mesmas caras. Antônio Henrique, Saulo, Jusmari, e sempre ia passando de um para outro. E aí, quando veio uma pessoa diferente, aí mudou a cidade. Só de botar uma outra diferente para continuar mudando, não. Agora, tomara que ele trabalhe, né? Bora lá tirar foto. E eu